Por tudo o que tens feito. Com muita alegria, com muita satisfação, estamos aqui hoje lá no Templo da Assembleia de Deus, em mais um culto e ação de graças, 5º ano que a gente realiza esse culto aqui na casa do Senhor. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Deixa eu ver se eu consigo captar aqui. Se prepare. Igreja Assembleia de Deus em Turilândia promove culto de gratidão pela passagem do aniversário do prefeito da cidade local. E dias depois é deflagrado uma operação da Polícia Federal que prende o prefeito, alguns vereadores, sob suspeita de desvio de verba, algo em torno de 56 milhões de reais. E é a Assembleia de Deus, mais uma vez, no cenário das polêmicas. É impressionante. Quando eu penso que eu vou parar de falar dessas polêmicas assembleianas, aparecem mais essas pérolas aí. Eu fui marcado nessa postagem e a gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco. Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Venha também ser membro do clube de membros parceiros desse canal, patrocinando aí esta obra apologética, evangelística e missionária. Deste voto de confiança aí ao trabalho do Pedrosa, beleza? Muito bem, eu fui marcado aqui no Fala Fariseu e a matéria exclusiva está aqui e eu vou ler na íntegra para vocês. Está aqui, ó. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o prefeito de Turilândia, Paulo Curió do União, participando de um culto evangélico e se apresentando publicamente como um homem de Deus e defensor da família. As imagens voltaram a repercutir após deflagração de uma operação policial que resultou na prisão do gestor na quarta-feira, 24, véspera de Natal. Além do prefeito, foram presos a esposa dele, a vice-prefeita e os 11 vereadores do município. O grupo é investigado por um suposto envolvimento em um esquema de desvios de verba, aproximadamente 56 milhões dos cofres públicos. As autoridades apuram a extensão das irregularidades e o grau de participação de cada um dos investigados. No vídeo que circula nas redes sociais, Paulo Curió aparece em um culto de ação de graças pelo seu aniversário. Na ocasião, ele escreveu, que viveu um momento especial de louvor, gratidão e renovação espiritual. Destacando a presença de pastores e cantores convidados, além de agradecer a Deus pelo que estaria acontecendo em sua vida e na cidade. A contradição entre o discurso religioso exibido publicamente e as acusações criminosas chamou a atenção e gerou debate nas redes sociais, especialmente no meio dos cristãos, onde o caso tem sido amplamente comentado. Está aqui o vídeo, que a gente vai passar na íntegra. Inclusive, eu fui até no Instagram dele, Paulo Curió está aqui. E o vídeo em questão é esse que eu vou mostrar agora. Cadê? Está aqui, ó. Pronto. Esse vídeo aqui. Pronto. Ele está. Culto de gratidão. Papapá. Eu tenho uma outra informação para passar aqui. Tá certo? Mas antes de passar essa informação, neste site aqui, o Diário do Poder, trazendo informações sobre a questão da prisão do prefeito, eu gostaria de analisar com você o vídeo, que é esse vídeo aqui. Porque a minha questão aqui não é o prefeito que fez o que fez, é a Assembleia de Deus que não teve discernimento para fazer tal coisa.
A pergunta que não quer calar é: onde está, meu Deus, o discernimento desse povo que não vê isso? Onde está o Espírito Santo de Deus que não revela mais essas coisas? Tá entendendo? Onde está o Espírito Santo de Deus? Solta o vídeo aí, Pedrosa, dê uma analisada. Isso aqui é uma Assembleia de Deus, meu irmão. É uma Assembleia de Deus. Vamos lá? tudo o que tens Com feito. muita alegria, com muita satisfação, estamos aqui hoje lá no templo da Assembleia de Deus, em mais um culto e ação de graças, 5º ano que a gente realiza esse culto aqui na Há casa do 5 Senhor. Quero anos vem agradecer a realizando Deus esse culto, irmão, por todas na as Assembleia. bênçãos que Ele tem proporcionado para mim, para minha família e para esse município. Eu quero aqui agradecer a toda a população de Turilândia, a todos os munícipes, a toda a Câmara de Vereadores, os nossos secretários que estão aqui lado a lado com a gente, administrando esse município, e a gente pede a Deus que nos dê força e saúde para continuar essa missão. Muito obrigado e que Deus abençoe. Então vou levantar. Graças a Deus, vivemos mais uma grande celebração ao Senhor por mais um ano de vida que o Senhor Deus concedeu ao nosso prefeito. Só temos aqui a agradecer ao Senhor. Em tudo, Deus foi glorificado. Mas não tenho nada. Eu quero glorificar a Deus por essa oportunidade de estar nessa data tão especial que é o aniversário do nosso querido, amado prefeito Paulo Curió. Foi tremendo o que Deus fez essa noite. Deus ia dar muitos e muitos, muitos anos de vida ao nosso prefeito querido, com muita saúde, muita graça de Deus. Deus abençoe a todos vocês de Turilândia, aqui nessa cidade maravilhosa. Obrigado! Jesus. Obrigado! Obrigado, meu Senhor! Culto de gratidão. Obrigado! Que eu gostaria de pontuar aqui. Gente, só na Assembleia de Deus é que acontece isso, irmão. Só na Assembleia de Deus. Somente na Assembleia de Deus é que acontece isso. Inclusive, se vocês prestarem atenção aqui na questão do vídeo, deixa eu dar um stop pause aqui no som, para mostrar uma coisa aqui no vídeo. Eu não sei se vocês prestaram atenção. O telão do púlpito, irmão, tá a foto do prefeito. Tá entendendo? Tá a foto do prefeito. Pelo amor de Deus, onde é que a gente vai parar? Olha, irmão, eu até pensei que essa Assembleia de Deus seria uma Assembleia de Deus independente, que não pertence a convenção nenhuma. Aí eu vim aqui fazer as minhas pesquisas, que eu gosto de fazer as pesquisas. Aí eu fiz uma pergunta aqui ao ChatGPT. Tá aqui, ó. Qual é o nome do pastor dessa Assembleia de Deus de Turilândia, onde o prefeito foi homenageado? Aí tá aqui, ó. O prefeito de Turilândia, Paulo Curió, foi homenageado em um culto de ação de graças em seu aniversário realizado na Igreja Assembleia de Deus. O pastor presidente dessa congregação, pastor Alberto Magno. O evento gerou repercussão nacional, que a gente tá falando sobre isso aí, né? Aí eu fiz outra pergunta. O pastor Alberto Magno é convencionado em qual convenção da Assembleia de Deus? Aí o chat me deu a resposta aqui. O pastor Alberto é membro da CEADEMA, né? Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Maranhão. E esta convenção é a principal representante da denominação no estado, que é ligada à CGADB. Tá entendendo? A CEADEMA é atualmente presidida pelo pastor Francisco Soares Raposo Filho. É isso? Pronto. Então, não é uma Assembleia de Deus qualquer. É uma Assembleia de Deus convencionada. É uma Assembleia de Deus convencionada. E tá aqui, né, o pessoal fazendo. Meu Deus do céu. Eu queria que você deixasse a sua opinião aí nos comentários. A minha pergunta que não quer calar é essa, irmãos. Onde está o Espírito Santo de Deus na Assembleia de Deus que não revela esses bastidores da política? Tá vendo? O cara tem culto de agradecimento num dia, no outro dia, depois do culto, é deflagrado uma operação policial onde ele é preso, a esposa dele é presa. Tá entendendo? E tem até a matéria aqui, deixa eu chamar a matéria aqui, que eu preciso ler com vocês a matéria
Tá aqui, ó, a matéria. Deixa eu botar aqui pra gente ler, vamos lá. Justiça prende no Maranhão o prefeito e esposa, a vice e todos os vereadores da cidade. É uma matéria do dia 25, tá aqui, ó. Dia 25. No dia 24 ele tem o culto, no dia 25 ele é preso. Olha, o prefeito de Turilândia, Paulo Curió, foi preso após se apresentar à polícia de São Luís, capital maranhense, na quarta-feira 24, depois de passar 2 dias foragido. Ele ficou foragido, irmão. Depois que foi deflagrada o balaio de gato, aí ele pegou, desapareceu no meio do mundo. A prisão faz parte da Operação Tântalo 2, que investiga um esquema milionário de desvio de recursos públicos no município. Além do prefeito, também se entregaram à polícia a primeira-dama Eva Curió, a ex-vice-prefeita, né, o marido dela e o contador da prefeitura também se apresentou. Segundo o Ministério Público do Maranhão, o grupo integra uma organização criminosa responsável por desviar mais de 56 milhões dos cofres públicos de Turilândia entre 2021 e 2025. O esquema envolve ainda a vice-prefeita, né? 20 vereadores, um ex-vereador, servidores públicos e empresários de outros agentes políticos. Meu Deus do céu! Como funcionava o esquema Pedrosa? De acordo com as investigações, o esquema era liderado pelo prefeito, com apoio da vice, é isso? Da ex-vice-prefeita também. Né? O grupo usava empresas de fachada para firmar contratos fraudulentos com a prefeitura e desviar dinheiro público. Um dos principais casos envolve um poste Turi, né, de propriedade do Marlon Serrão. A empresa teria recebido 17 milhões da prefeitura. Parte do dinheiro, segundo o Ministério Público, era usado para pagar despesas pessoais da ex-vice-prefeita, enquanto o restante era repassado ao prefeito e outros aliados. Inclusive, eu fiquei sabendo que a festa de Réveillon foi cancelada. Viu? Foi cancelada lá. A prefeitura ia pagar 600 mil reais de cachê a um artista para se apresentar na festa de Réveillon lá em Turilândia. E a Assembleia de Deus dando voz, dando vez, dando palco a esse tipo de pessoa. A minha pergunta para você, assembleano de valor, onde está, meu Deus, o Espírito Santo de Deus? Eu fiz essas mesmas perguntas no caso lá do Pará, né, onde o pastor... aquele tumulto que aconteceu no vídeo anterior, você viu? Eu fiz essas perguntas, porque o presidente da Comiadepa abriu a boca para dizer que o verdadeiro presidente da Comiadepa era o Espírito Santo de Deus. Aí eu perguntei, ô pastor, vem cá, se o verdadeiro presidente da Comiadepa não é o senhor, é isso porque ele disse isso no dia da eleição dele, se o verdadeiro presidente não é o senhor, é o Espírito Santo de Deus, onde é que está o Espírito Santo de Deus que nos revelou, né, esses 2 escândalos que aconteceram na Comiadepa? E essa pergunta eu faço novamente ao pessoal de lá da Assembleia de Deus de Turilândia. Onde está o Espírito Santo de Deus que nos revela mais? Vocês colocam o prefeito no púlpito, coloca a foto do prefeito no telão, não é isso? Tem culto de gratidão ao prefeito da cidade que está, desde 2021, desviando verba do município. Essa é a minha crítica contra a Assembleia de Deus. Ó, irmão, eu já fui da Assembleia de Deus, já pertenci a esse ministério, passei 30 anos na Assembleia de Deus, 16 anos como presbítero. Conheço o sistema, sei como o sistema funciona. Eu sei, eu já fiz parte desse sistema. A minha crítica é contra o que a Assembleia de Deus se tornou. E eu tenho uma suspeita que o que a Assembleia de Deus está passando hoje, ela está amargando hoje,
é o resultado do exclusivismo que muitos assembleanos do passado cultivaram um exclusivismo exacerbado na placa da denominação Assembleia de Deus, dizendo que só a Assembleia de Deus era a última cocada do tabuleiro. E criticavam outras denominações e outras pessoas. E esse exclusivismo, ainda existem pessoas da Assembleia de Deus que mantêm esse exclusivismo de achar que a Assembleia de Deus é a igreja perfeita, é a denominação perfeita e coisas dessa natureza. E hoje a Assembleia de Deus é uma das mais criticadas no Brasil, é uma das que estão mais envolvidas com escândalos no Brasil, e muitos dos escândalos promovidos pela Assembleia de Deus atingem diretamente os seus líderes, o ministério local. Lamentável a situação que a Assembleia de Deus atravessa no Brasil. Na minha opinião, a minha leitura é essa. A Assembleia de Deus caminha passos largos para a grande apostasia. E discordar dessa minha opinião é cair na alienação pentecostal assembleana. E muitos estão assim, achando que não tem nada demais, achando que a Assembleia de Deus vai bem. Vai bem não, filho. A Assembleia de Deus vai mal. E desde o dia que ela se envolveu com a política, ela desandou, se descaracterizou. E eu desafio qualquer um a me provar o contrário. A maioria dos pastores da Assembleia de Deus estão envolvidos em escândalos. Salvam-se alguns. Salvam-se alguns. É um remanescente, né? É um remanescente que ainda não se prostrou. Eu reconheço isso. Mas a grande maioria está envolvida em escândalos morais. Triste, lamentável situação em que a Assembleia de Deus se encontra no Brasil hoje. Mas eu gostaria da sua opinião. O que é que você acha disso tudo? Dessa Assembleia de Deus lá de Turilândia, que fez culto de gratidão pela vida do prefeito, né? E o prefeito roubando o município desde 2021. E cadê o Espírito Santo de Deus neste balaio de gato para revelar esta podridão? Onde é que está o Espírito Santo de Deus? Se é que o Espírito Santo de Deus ainda está neste meio, né? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu gostaria de saber o que você acha, o que você pensa disso tudo. Uma vez mais eu lhe agradeço, Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Eu encerro meu discurso citando 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a mente cauterizada. Deus abençoe e até a próxima.